Meus amigos, bom dia. Hoje tem Mengão e a gente tem que começar a se benzer, a orar, porque a gente falava que os problemas tinham acabado, tinha tudo sido resolvido. A gente quer que o Flamengo não tenha essas crises, esses problemas, mas ontem um novo problema no Flamengo. A gente chega daquele jeito, é dia de jogo do Flamengo, da gente pensar em energia positiva, mas é muita coisa pra gente falar, mas a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A nossa dica hoje é vitória do Flamengo, mais de 1,5 gol do Flamengo na partida, mais de 7,5 escanteios total no jogo, tá? Lembrando aí que é troquinho do pão, é só para diversão, não é investimento, galera, tá certo? Cadastre-se aí agora mesmo na Bet Oficial da Nação. Também aí no comentário fixado e na descrição o contato o arroba, né, da Vivi Homes Orlando para você garantir a sua casa, investimento, dolarizar o seu dinheiro, investir em Orlando é o local aí que mais é procurado para férias, né? Então você pode ter a sua própria vacation home, né, a sua própria casa de férias e você alugar para a galera que está interessada, perto da Disney. Então entre em contato aí com a Vivi Homes Orlando para ver como é que é essa questão do investimento, ou para moradia, você que quer morar lá. Olha, eu vou chegar aqui, lembrando que tem outros patrocinadores aí no comentário fixado, tem também a Visto Rápido para você fazer o seu visto para os Estados Unidos, fazer sua cidadania para a Europa, é a mesma empresa, tá? E também a Mais Cabelo, programa Mais Slim para emagrecimento. Procure agora mesmo para você não ter queda queda capilar enquanto emagrece. Procure o programa Mais Slim na Mais Cabelo. Olha, novo veto aí. Então, eu já vou começar aqui falando que o Flamengo já comunicou ao Famalicão que não vai manter o negócio envolvendo o Vitor Hugo, dividindo aí os 50% dos direitos com os portugueses, tá? O dirigente aí, o José Boto, agora quer emprestar o meia e não liberar em definitivo, como estava combinado, segundo o Vene Casagrande. Então o Flamengo quer emprestar, né, e não vender o Vitor Hugo. É mais uma situação aí, gente, que tá deixando aí a galera aí bem incomodada, a questão aí da saída de garotos aí. Ontem a questão do Matheus Gonçalves também, que teve o GE dando como certa saída, mas que a gente conversou com fonte ligada ao departamento de futebol, que não estava batido o martelo, que o José Boto, inclusive me passaram que o José Boto não achou o negócio 100% interessante, né? Então, que o negócio ainda não estava concretizado, mesmo com muita gente dando como certa a saída do Matheus Gonçalves. E eu critiquei muito essa possível saída do Matheus para o Cruzeiro, reforçar diretamente o Cruzeiro, acho totalmente desnecessário. O Flamengo quisesse emprestar ele para alguma equipe, como fez com o Red Bull Bragantino, ou emprestar ele para o exterior, ok. Agora, vender para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros é inadmissível. O Flamengo reforçando, né, um outro time que briga direto pelo título, sem cobrar um valor. Cara, ninguém ajuda o Flamengo nunca. Todo mundo só quer cobrar valores altíssimos do Flamengo. Aí o Flamengo vai cobrar pelo Matheus Gonçalves menos do que o Mickey irlandês. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ah, mas é 50%. Mas qual a garantia que vão vender depois? Então tá tudo errado. Vai utilizar o jogador para brigar contra o Flamengo no Brasileiro, tudo errado. Já falei disso ontem, então eu sou terminantemente contra a venda do Matheus Gonçalves. Também a venda de jogadores como o próprio Juninho, que pagou mais de 5 milhões de euros, você vender, emprestar por 250 mil euros, todas essas situações onde o Flamengo perde muito dinheiro, eu sou totalmente contra. Quer negociar, negocia, mas negocia bem, tá? Então, a gente tem falado aqui, né, as saídas que o Flamengo teve em 2025, olha só, o Alcaraz para o Everton, o Davi Luiz para o Fortaleza, o Carlinhos de volta para o Vitória, ela foi para o Vitória, né, mas se manteve no Vitória. A gente teve também o Gabigol para o Cruzeiro, o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, o Wesley, que está aí a caminho da Roma, né, provavelmente, mas ainda está relacionado para hoje, o Gerson, que já foi para o Zenit, né, então
agora a possibilidade de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, mas eu, sinceramente, não acredito que o Flamengo vá fazer isso. Não é possível, né, que o Flamengo faça isso. Olha, a gente vai trazer aqui algumas informações importantes para vocês. O Flamengo deve ter hoje um público altíssimo, mais de 60 mil pessoas, pode ser público recorde em 2025, tá? A última parcial já estava nos 58 mil ingressos vendidos que me passaram, então hoje eu não perguntei ainda, já devemos estar na casa dos 60, tá? O público máximo pode chegar à lotação máxima a 69 mil pessoas, mas acredito que a gente vai ter ali entre 61, 62 a 65 mil pessoas hoje. Vai ser um público espetacular. Olha, a gente vai começar aqui já trazendo a situação do Pedro, né? Vamos trazer aqui o que aconteceu lá com a questão do Pedro, mas deixando claro, gente, que o Felipe Luiz, eu elogiava ontem aqui o Felipe Luiz, né? Falava da grande contratação que seria o Flamengo renovar com ele até 2027, é a contratação monstruosa essa do Felipe Luiz até 2027, um contrato de mais 26, 27, serão 2 anos e meio mais com ele. Eu sou muito feliz, seria muito legal você ter um cara mais de 3 anos no Flamengo, um técnico, o Flamengo que não tem longevidade com técnicos. Para mim o Felipe aí faz um grande trabalho, ele vai ter erro como todo ser humano, mas faz um grande trabalho. E o Felipe Luiz acertou mais uma vez, tá? Então eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de jogador, mesmo eu falando várias vezes aqui que o Pedro é o melhor jogador da América, o melhor atacante da América, que eu acho que vai ser o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que o Pedro vai ser o atacante titular do Brasil, tá? Tem condição para isso, mas o pilhado, o Thiago Asmar, trouxe ontem a notícia que foi copiada, inclusive, pelo GE. Copiada, tá? Copiada. E estão fazendo isso direto. O crédito que não dão ao Thiago Asmar, a gente já sabe o motivo, porque ele bate muito lá na Globo. A gente sabe o motivo. Mas é uma vergonha o que esses caras fazem, tá? A gente brinca, não deu furo, quem deu o furo primeiro, né? A gente brinca, a gente zoa lá ele. Agora, que é uma falta de respeito que eles fazem, isso é uma falta de respeito. Então vamos lá. A gente teve ontem aí o Thiago Asmar trazendo que o atacante Pedro deixou o treino da última quarta-feira antes do planejado, tá? Enquanto o técnico Felipe Luiz comandava um coletivo, alguns jogadores acabaram ficando de fora. Pedro participou de 2 blocos do treino, foi retirado do terceiro. O camisa 9 ainda faria outra atividade antes de retornar para o 4º e último bloco. Porém, Pedro avisou ao auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e optou por deixar o gramado. A atitude teria incomodado integrantes da comissão técnica, tá? E até mesmo alguns jogadores do elenco. Na visão deles, Pedro deixou o treino antes do fim, sem motivo justo. O atacante, por sua vez, vê o caso de forma diferente, como avisou ao auxiliar que deixaria o gramado, ele nega com veemência que tenha abandonado o treinamento. Na quinta, o camisa 9 participou normalmente do treinamento, na sexta, no entanto, foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora contra o São Paulo. E tem que aceitar. E o Felipe tá certo. Ou ele vai perder a moral com o grupo. A verdade é essa. O Felipe tá certo. Se ele não toma uma atitude justa, ele perde a moral com o grupo. Tá? E aí, eu vou trazer aqui o momento que o Thiago Asmar trouxe a notícia. Vamos ouvir aqui, ó. Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, né, não ter relacionado o Pedro pro jogo contra o São Paulo. Perfeito. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Mas ele conversou com o preparador. Isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer.
Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, né, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Também deveria acho. falar, ó, a gente teve problemas. Tem coletiva hoje. Alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento, e por isso ele está afastado. Porque você afastar de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em uma fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente. Também acho. E agora tá aqui uma versão de uma fonte muito Mas ele tá forte certo. que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. Coberto de razão. Tá coberto de razão, tá? E aqui o desabafo do Pilhado, hein? Meteu a boca, hein, Pilhado? Eita, pessoal! Tadinho do Globoesporte.com. Tem uma redação inteira e tem que copiar minha informação. Não conseguem ter notícia em primeira mão e copiam na cara dura, sem dar crédito. Só que eu não sou igual muito coleguinha que tem medo de vocês, não. Vocês são fracos. Não pode ter. Se vocês não conseguem uma redação inteira dar furo no Pilhado, se eu tenho que ficar dando furo pra vocês, eu dou. Pode copiar. Só que meu vídeo já tá com 600 mil visualizações. Não dá furo não, tipo, Pilhado. visualização do que a bosta de site que vocês têm. Opa! Copiaram a informação na cara dura. Eu dei a informação em primeira mão que o Pedro saiu do treino de quarta-feira. Só que eles não podem me dar crédito, porque eu humilho a Rede Globo o tempo inteiro. Eu mostro o lixo de jornalismo que eles fazem, não só no esporte, como também no noticiário. Então eles não podem dar crédito para mim. E eu não quero. Eu só quero mostrar o lixo de jornalismo deles, que eles copiam a informação dos outros, fingem que a informação é deles, incluem essa informação numa matéria e pronto. Só que eu desmascaro vocês o tempo inteiro. E vai seguir levando furo meu. Sabe por quê? Porque eu trabalho mais que vocês todos juntos. Eu tenho mais engajamento que vocês todos juntos. Meus vídeos têm muito mais visualização que essa bosta de site que não sabe fazer o trabalho de vocês. Corre atrás. Pode correr. Porque vocês vão levar mais furo amanhã. Tem que aturar o Pilhadinho. Que loucura. Mete a boca, Pilhado. Rapaz, que loucura. Crise agora, rapaz, que pesado. Então, mas o cara tem que reclamar mesmo, né? Ele trouxe a notícia em primeira mão, o pessoal publicou, não deu crédito para ele, né? A gente tem aqui outras informações, mas eu acho isso, tá? Agora, eu vi aqui no Planeta do Futebol que um jogador teria passado para a comissão técnica, que o Pedro saiu. Cara, aí também dedo duro não, né? Eu também não gosto de dedo duro, cara. Lá ele, né? Complicado. Negócio de dedo duro é complicado. Pô, olha só, aqui a notícia que eu tava falando. Alguns jogadores do Flamengo procuraram a comissão técnica e diretoria para relatar mal-estar com certos comportamentos de Pedro e pediram um posicionamento do clube. É o que o Pilhado tava falando, que o clube precisa se posicionar também, né? É complicado, né? Complicado. A gente vai trazer aqui as informações completas do jogo de hoje e a gente teve aí o BAP se posicionando, tá? O Maracanã volta pós-mundial com mudanças, só para trazer para vocês que o estádio aproveitou o período sem jogos por conta da Copa do Mundo de clubes para passar por uma série de reformas. Iluminação, tá? Agora o Maracanã substitui os refletores antigos por refletores de LED, que além de garantir economia no consumo de energia, permite ainda a realização de shows e luzes sincronizadas. A gestão do estádio também aproveitou o período sem jogos para realizar o processo de revitalização do gramado e semeadura da grama de inverno. Bancos novos, bancos de reservas novos, tá? Inclusive, muito bonito, tá? Estão bem bacanas. E também a gestão Fla-Flu iniciou a construção de 2 salas sensoriais que atenderão pessoas com transtorno de espectro autista, tá? Espaços ficarão aí no 5º pavimento, setor oeste do estádio. Além disso tudo, o complexo também inaugurou as abas de denúncias e ouvidorias no site.
O complexo também iniciou a obra do novo espaço multiuso que servirá para shows e eventos. O espaço terá acesso pela rua Marta Machado, próximo ali ao antigo Museu do Índio. Tá? Então, eu espero que... mudanças aí. Agora eu vou trazer aqui o BAP, né, falando sobre a janela do meio do ano. Vamos acompanhar. Eu espero que essa janela do meio do ano seja uma janela mais agressiva. Foi a Flamengo TV, tá? Ano, mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também, que também acha que quando a gente recebe um dinheiro de uma multa do Gerson ou um dinheiro do Mundial... É tudo lucro. Que é tudo lucro e que eu estou pronto para comprar qualquer jogador à vista e que o jogador que Bate vale 5, ele aço. agora quer 8, o jogador que valia 5 e que você comprava em 2 parcelas de 2,5, uma nesse ano e uma no ano que vem, ele quer 8 agora, ele joga com a tua ansiedade, o torcedor pressiona, quer um jogador amanhã, e isso faz com que o jogador fique mais caro. A gente foi muito eficiente também na gestão de custos do clube nesse primeiro semestre. O Flamengo, no ano passado, acabou tendo um resultado de alguma coisa como 11% de margem. Nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que a gente não tenha feito um crescimento de receita de 20%, a gente ficou com muito mais dinheiro dentro de casa na medida em que a gente foi muito mais eficiente nos gastos da gente. Então, até agora, a gente tem tido um ano razoável e eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser determinante para a gente reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com o endividamento que a gente tem. A gente vai trazer isso para os seus devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então, até agora foi muito bom. Olha aí, então o BAP deixando claro aí que o Flamengo está melhorando financeiramente e explicando a dificuldade nas contratações. Todos sabem que o Flamengo recebeu 25 milhões de euros à vista pelo Gerson e todos querem que o Flamengo pague o máximo possível, né, sempre à vista, tá? Olha só, o Danilo, né, falou da campanha lá. Hoje o Campeonato Brasileiro, depois de uma bonita experiência no Mundial de Clubes, no novo formato, a gente recomeça, né? Certo que como o Flamengo temos sempre de ter a ambição de estar presente sempre nas finais de toda a competição que é o que o clube disputar, mas penso que foi uma oportunidade de demonstrar o trabalho que vem sendo desenvolvido, fazer ainda mais vista no mundo e grandeza da marca e da história, tal qual a nossa história apaixonada e incansável que nos acompanhou durante essa jornada, tal. E falando da beleza que foi aí o Flamengo, tal. O Flamengo foi bem na Copa do Mundo de Clubes, então ele explicando aí que foi importante, né, o Danilo. Olha só, o BAP também explicou sobre a desistência na contratação do Mickey Johnston, tá? O relatório médico no clube de lá diz que ele está apto para jogar 1.800 minutos no ano. Quanto já jogou esse ano? 900. Então eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4.000? São escolhas que você tem que fazer. Não é contra o atleta, é a favor do Flamengo. Ele pode ser ótimo atleta, ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo, neste momento, na minha opinião, não era o ideal. Esse é o meu trabalho, isso é ser profissional, independentemente da opinião das outras pessoas. A gente escuta o pessoal do Scout, o Felipe Luiz, o José Boto, do departamento médico. A única certeza que eu tenho é a seguinte: esse processo é mais longo, é mais penoso, mas ele traz muito mais certeza e acuracidade no final das contas. O benefício ao longo prazo, tá? Ele detalhou como funciona o processo de escolha do alvo. Ele falou, são várias etapas, então as pessoas falam, mas como é que a avaliação médica detona ou acaba com a contratação? Gente, você está avaliando 40 atletas, você não faz avaliação médica de 40, é um funil. Se fosse um campeonato, você só ia fazer isso na semifinal. Então, quando é que vai fazer o exame médico? Só nos finalmente, que você olha a parte, não faz sentido ficar avaliando jogadores numa quantidade enorme. O processo é desenhado dessa maneira. Eu não sou médico, não entendo de medicina esportiva, apesar de poder dar palpite. Quando você pergunta a alguém que é profissional, ele não vai responder tecnicamente se o jogador é bom ou ruim. Se o cara está apto a jogar no 4-3-3 ou no 3-5-2, se é um jogador combativo. Não é essa a praia dele. O que ele vai fazer é dizer o seguinte, olha, esse atleta está íntegro do ponto de vista físico. Ele não tinha problema físico nos últimos 3 anos. Tá? Então ele está explicando aí que na hora do funil, na hora que o Flamengo escolheu, aí falou, agora vamos ver a parte médica. E aí
não estava condizente com o que o Flamengo buscava. Agora, há a outra informação também, que ele não confirmou, não falou, que o Flamengo, né, sentiu a pressão da opinião pública e recuou na contratação do Mickey Johnston. E essa versão eu também acredito. Tá? Olha só. Então, hoje tem Flamengo, às 16h30 no Maracanã, tá? Então, 13ª rodada do Brasileirão. TV Globo e Premier transmitem. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e De La Cruz, tá? Então, ó, Rossi, Wesley na direita, falei que ia ser relacionado, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, De La Cruz, Luiz Araújo, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, tá? Esse é o provável time do Flamengo contra o São Paulo. Desfalques: Eric Pulgar em recuperação cirúrgica e o Pedro opção técnica. A provável escalação do São Paulo: Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva, tá? Técnico Hernan Crespo, que está de volta lá ao São Paulo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, olho nele, sempre, né? O assistente 1, Bruno Bosquilha, assistente 2, Bruno Rafael Pires, e aí o VAR, meus amigos, é aquele combo no VAR, né? Wilton Pereira Sampaio na arbitragem e no VAR é o Braulio da Silva Machado. Braulio da Silva Machado no VAR. Esse VAR, meus amigos, isso aí é pra gente tomar cuidado total. O Braulio sempre prejudica o Flamengo, cara. Tá? Então a gente teve aqui também o jogador do Chelsea, tá? Pra gente fechar aqui, na zona mista da final da Copa do Mundo de Clubes, o Malo Gusto, falando o seguinte: nós fomos surpreendidos nesse jogo contra o Flamengo, porque eles mostraram mais vontade que nós, por isso perdemos. E sim, foi um jogo bom, foi um bom jogo para o time, para dizermos, ok, agora precisamos colocar mais energia, mais dedicação e precisamos estar melhores nos próximos jogos. Tá? Então, o Malo Gusto, jogador do Chelsea, dizendo que foi importante a derrota para o Flamengo, para eles estarem na final. Foi importante também você estar em segundo lugar para pegarem uma chave fácil, né? Um grande abraço, se inscreva aí no canal, é muito importante aí sua audiência até aqui. Fala, Papa, fiquei até o final do vídeo, estava aqui com você até o final. Também o provável placar, hoje 3-1 Mengão, hein? Eu tinha falado 2-1, eu vou de 3-1 Mengão. 3-1 Mengão. É isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, valeu, um grande abraço, fui!